podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Em um momento de crise econômica, aumenta a inadimplência, é algo que sempre acontece, né? Mas que afeta as fintechs no geral. Então, ou essa fintech vai fechar, ou algum bancão pode comprar pagando migalha, mas eu acredito que vai ter uma tendência, assim, de consolidação, que talvez não comece agora, já em 2022, mas em algum momento esse número de fintech vai ter que diminuir, porque meio que acho que o boom, assim, de fintech passou. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Lucas Braga. As fintechs trouxeram inovação e concorrência a um setor que era dominado pelos bancões. Por um tempo, parecia que elas eram imbatíveis, até que chegou 2022 e a crise bateu na porta. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como a situação das fintechs se complicou em um espaço tão curto de tempo. Aguenta aí que a gente já começa. É bem provável que você que está ouvindo a gente agora já tenha aberto pelo menos uma conta digital em alguma fintech. Isso porque um levantamento feito entre novembro e dezembro de 2021 mostrava que já havia 250 milhões de contas desse tipo abertas no Brasil. Esse levantamento foi feito pelas empresas Idewall e Cantarino Brasileiro. Ou seja, o país tem mais contas digitais do que habitantes. No final do ano passado, o Brasil já registrava 1.264 fintechs. Para efeito de comparação, em 2020 o número era 584. Então, opção basicamente não falta, né? Muitas dessas fintechs se destacam pelos serviços bancários e elas ganharam popularidade por oferecer ali mais agilidade, menos burocracia também. E na competição com os bancos tradicionais, também acostumaram seus clientes com as condições e serviços que a gente não conseguia encontrar nos bancões, né, Riga? Eu vi muitos novos bancos oferecendo alguns benefícios que nos bancões eram muito restritos, né? E acho que dá para colocar aqui, por exemplo, né, já que tivemos muitas pessoas com cartões de créditos novos ali, o Banco Inter. O Banco Inter, durante muito tempo, tinha salas VIP ilimitadas no cartão Black. Recentemente, até eles fizeram uma promoção que, assinando um serviço ali voltado à gastronomia, que era do próprio Inter, você ganhava esse cartão. Então, não existia toda aquela burocracia de banco em que você comprava renda, ou então em que você, o banco só oferece se você comprovar uma certa renda ou tiver um determinado valor de investimento. Então, era uma coisa muito mais aberta, né? E sala VIP ilimitada é uma característica que, normalmente, você tem em cartões de crédito muito restritos, assim, né? São cartões de crédito, se a gente for pensar que o Mastercard Black é o máximo ali da Mastercard e o Visa Infinity é o máximo ali da Visa, mesmo cartões com essas bandeiras, nem todos, né, inclusive muito poucos, vão ter salas VIP ilimitadas, porque é um benefício relativamente caro de se manter, né? Manter lounge no aeroporto é difícil. Pro cliente que não tem sala VIP ilimitada sem custo adicional, o custo é de $32. Eu não acho que o banco paga $32, né? Deve ter um contrato muito mais vantajoso ali pro banco, mas com certeza existe um custo em você chegar no aeroporto e poder sentar ali num sofá e tomar um vinho e comer alguma coisa, né, ilimitada ali, e esse benefício passou a estar disponível para muito mais pessoas. Só que aparentemente isso ficou insustentável financeiramente, porque recentemente o Inter mudou as regras ali. O negócio tá muito mais restrito, né? Não mudou os contratos até então, mas quem contratar esse cartão a partir de uma determinada data não tem mais salas VIP limitadas, tá limitado isso. Então foi, com certeza, né, muito claramente, uma tentativa de parar a sangria que tava tendo, porque sala VIP limitada, por mais que, você só usa quando você vai viajar, em tese, né? E quando você tá num aeroporto que tenha isso. Só que você pode usar esse benefício, né, de Lounge Key ou de Priority Pass, por exemplo, em, sei lá, restaurantes que tenham parcerias com isso, né? E aí, aparentemente, o uso estava muito alto. Então, você tinha aquelas pessoas... Manja quando tem serviço de nuvem que oferece espaço ilimitado, e aí depois de um tempo percebe que, isso aqui tá caro, né? Mas peraí, as pessoas estão usando
usando mesmo? E aí eles percebem que tem, tipo, uma pessoa usando 50 petabytes e a maioria das pessoas está usando só 2 GB. Só que, por causa dessas pessoas que estão usando 50 petabytes, fica muito mais caro. Então parece que restringiram por causa disso também. Outro exemplo disso é o C6, né, que por muito tempo destacou como diferencial a tag gratuita para estacionamento e pedágio. Foi uma coisa que outros concorrentes passaram a oferecer, tipo o Mercado Livre, o Mercado Pago e o Itaú, mais cobrando, e aí o C6 resolveu cobrar também, né, e agora a tag que antes era gratuita vai passar a ter mensalidade de R$5 e dá para você zerar essa mensalidade dependendo de algum produto que você compre com eles. E vendo aqui na minha pastinha de finanças, que é onde eu guardo os 20, 30 aplicativos de fintech, banco, etc, que eu tenho conta, cada ícone eu consigo ver, putz, tinha esse benefício, não tem mais, tinha esse benefício, não tem mais. Então, por exemplo, tem o PicPay, que antes, para quem era cliente do PicPay Card, eles davam até R$100 de cashback por mês, eram 5% em cima de compras que você fizesse dentro da PicPay Store. Cartão de iFood, Uber, coisas do tipo. O cashback máximo passou para R$50 e aí depois eles cortaram o cashback pelo PicPay Card. Você ainda tem cashback na loja, né, na PicPay Store, mas aí com qualquer cartão. Era um benefício que tinha lá e tiraram. Também reduziram a rentabilidade, né? A rentabilidade foi subindo, descendo e agora tá em 102% do CDI. Inclusive, tinha uma época que eu só tinha conta no PicPay porque, sei lá, semana sim, semana não, aparecia, sei lá, um cashback do PicPay e o PicPay tava dando dinheiro a rodo pra um monte de gente, assim. Então, a cada semana, sei lá, tinha uma promoção que dava X reais, 10 reais, 20 reais. Então, parecia que eles estavam jogando dinheiro nas pessoas pra usarem o PicPay. E faz muito tempo que eu não uso, então acho que foram parando ali aos poucos, não sei como é que tá agora. E essa questão aí do rendimento do PicPay, né, que foi diminuindo a porcentagem do CDI, é muito louco, né, porque quando, sei lá, 200% do CDI dava, na verdade, uns 5% de juros, aí era 200%, né? Aí cada vez que subia a Selic, ia diminuindo a porcentagem do rendimento do PicPay, assim. Então, sempre que tinha uma reunião do Copom, eu sabia que no dia seguinte o PicPay ia diminuir isso aí e batata, sempre acontecia. E talvez o caso mais emblemático, né, a gente falando aí de rendimento, seja o Nubank, porque a conta deles, que antes tinha garantido ali o rendimento diário com 100% CDI, teve a mudança de regra. Então, precisa o seu dinheiro ficar 30 dias na conta para você começar a receber 100% do CDI, e ainda assim o rendimento, antes acho que era todo dia, agora é só dia útil. Rende mais que a poupança, claro, mas ficou um pouco mais parecido assim com a poupança, com essa mudança de rendimento, que quer dizer na prática que o Nubank vai precisar repassar menos dinheiro para o cliente, né? Já que essa mudança no rendimento acaba afetando depósito, retirada de curto prazo. Então, a ideia aí seria diminuir o custo do Nubank e também mostrar lucro para acionista, agora que o Nubank está com capital aberto, né? Então, mas como eu disse aqui, vendo na minha pastinha de finanças, tem vários aplicativos que eu vejo, tinha uma coisa que nem Ame Digital, que eu lembro que algumas compras davam cashback, fora de Submarino, Americanas, etc, e parou. O It, que tinha um acordo que basicamente você levava sorvete da Bate de Latte, por metade do preço, acabou também, enfim, e todos esses exemplos acabam mostrando que tem alguma coisa mudando, né? Então tem alguns benefícios que antes eram um diferencial para atrair cliente, para reter cliente, que com o passar do tempo foi sumindo. Imagina se alguém roubar o celular do Felipe para fazer golpe de Pix, vai ter que procurar qual dos 35 aplicativos tem mais saldo para fazer o golpe. Vai dar muito mais trabalho. Acho que é um jeito muito mais eficiente do que você desinstalar o aplicativo do seu banco principal e instalar 35. Pronto. Instala de todos, isso. Aí dá tempo de você bloquear o telefone. É uma ideia realmente muito boa. Nunca deixe eles preverem seu próximo passo. Adorei. Mas, assim, tudo isso faz parte de um contexto maior, né? No ano passado, a gente falava muito mais empolgação de fintechs, né? A gente fez até um episódio para tentar entender se o reinado dos bancões estava ameaçado, mas, assim, a chegada dessas fintechs mexeu no mercado. Os bancos tradicionais não estavam acostumados com esse nível de competição, principalmente em relação a benefícios, né? PicPay dando muito cashback, o Ame dando muito cashback. Era muito difícil para um Itaú, para um Santander da vida, concorrer nesse
nesse sentido, né? Isso despertou o interesse das pessoas em abrir contas nesses bancos digitais, nessas fintechs. São números que a gente fica impressionado, né, com o crescimento. As instituições mais antigas pareciam pegas de surpresa com a chegada de players mais dinâmicos, pegaram a fatia de clientes que ou não era bem servida pelos bancões ou simplesmente não era servida por banco nenhum. Essas fintechs também atraíram muitas pessoas com cartão de crédito sem anuidade, TED gratuito antes do Pix existia, a gente tinha que pagar uma transferência. Nossa, lembra disso? E era caro, né? Assim, às vezes mais de R$10 pra você fazer uma transferência. A não ser que você contratasse um pacote de serviços. E aí o TED saía mais barato, porque tinha uns 4 TEDs inclusos na sua conta. Se você pagasse tipo R$40 por mês, né? E assim, as fintechs foram crescendo isso, né? Elas estavam preenchendo ali as lacunas que os bancões não conseguiam oferecer. Só que aí, 2022, a situação econômica piorou. Também foi lançado o Pix, então toda essa vantagem de você fazer transferência sem pagar deixou de ser uma vantagem de fintechs e isso passou a ser comum em qualquer banco, né? E aí as fintechs foram bastante atingidas. Uma das evidências disso é até a perda de valor que essas empresas têm sofrido aí. Várias fintechs cresceram nos últimos anos, bastante também na pandemia, e abriram até capital nos Estados Unidos, como é o caso do Nubank, que até distribuiu ali pedacinhos de ações, né, dentro da carteira ali, dentro do aplicativo. Só em 2022, as ações dessas empresas caíram mais de 50%, de acordo com o Financial Times, e em termos de valor, elas perderam cerca de 156 bilhões de dólares. É um número bem bizarro, ainda mais se a gente lembra da euforia que era ali, que foi 2020 e 2021. Todo mundo falando que compra ações de Nubank, compra ações de fintech, porque o bancão vai quebrar, o bancão não consegue se mover, é coisa jurássica, tá cobrando pelo TED, né? Olha aí, a situação já não é mais a mesma e nem passou tanto tempo assim. Vamos colocar números na mesa, né? O Nubank, acho que é a empresa que todo mundo acompanha um pouco mais de perto. Ele já chegou a ser avaliado em 41,7 bi de dólares, né? Era negociado ali na Bolsa Americana. Então, é um valor que, putz, o dólar tá 5 e pouco, mais de 200 bi. Então, é um valor de mercado maior do que bancões super consolidados, né? E fez IPO ali no ano passado, e desde esse IPO do Nubank, o valor da ação caiu 52,5%. Então, caiu pela metade, o valor de mercado hoje está em 25,2 bi. Recentemente teve uma mudança ali na negociação dos papéis, então eles vão focar na Bolsa de Nova York, né? Até então, tinha aqueles BDRs NUBR33, então você podia comprar muito mais fácil e tudo mais. Agora, eles vão focar na Bolsa de Nova York. E para mostrar que não é um exemplo só do Brasil, né? Não é só a gente que tá ferrado. Tem uma startup chamada Klarna, que é sueca, e eles têm uma tecnologia muito louca chamada Buy Now, Pay Later, né? Que aqui no Brasil a gente conhece como crediário ou parcelamento. Mas, enfim, né? É uma startup sueca, na Europa isso não é tão comum, e já foi a fintech mais valiosa de lá. Foi avaliada em 46 bi de dólares, pouco mais que o Nubank até. E agora o valor de mercado dela tá em 7 bi. Então, despencou bem mais forte. E os motivos são até bem parecidos, né? Teve muito acúmulo de prejuízo seguido. Então, é aquela fintech, é aquela startup que trimestre após trimestre você vê o resultado financeiro e... mais um prejuízo. Diminuiu o prejuízo ou aumentou o prejuízo? Às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, mas, porra, uma empresa que trabalha com dinheiro tendo prejuízo é estranho. Eu acho estranho. E aparentemente o mercado também. E os custos também aumentaram. A Klarna não conseguiu suprir isso pelo grande número de usuários que ela conseguiu. Então, basicamente, o apelido da Klarna durante, né, por causa de toda essa desvalorização, é que ela é o novo WeWork. Então, acho que ser comparado com o WeWork não é muito legal. Quando bate a crise econômica, isso afeta todo tipo de setor, inclusive o setor bancário, traz muito desafio para empresas que lidam com crédito, e o desafio aqui no Brasil que a gente está passando agora é uma inflação muito alta. Em junho ela já tinha chegado a 10%, o dinheiro começa a valer menos, e como não tem um reajuste de salários que acompanha, o resultado é um índice maior de inadimplência. As pessoas têm mais dificuldade para honrar o compromisso, para honrar pagamento. Isso é complicado para qualquer tipo de banco,
banco, só que quando você é um banco maior, você tem ali a gordura para queimar, você tem mais dinheiro ali para servir para compensar esses pagamentos que não são feitos. No caso das fintechs, é um golpe mais duro porque, né, elas operam como startup, depende de financiamento externo, né, e quando a torneira seca e dos dois lados, né, você para de receber tanto investimento e os seus clientes começam a atrasar pagamento, complica mais. Até porque o custo do crédito dessas empresas menores é mais alto, né? Então, se você pensar num bancão, o bancão vende título de capitalização, vende CDB, isso tudo é pra dar dinheiro pro banco, pra ele emprestar esse dinheiro pra alguém. Então, se sei lá, um bancão oferece um CDB 90% e vai ter muita gente que vai aplicar nesse CDB 90%, é dinheiro barato pro banco emprestar depois pra alguém. E essas startups, né, que muitas vezes acabam oferecendo CDB a 110, 120%, é porque ela não consegue captar dinheiro oferecendo a mesma taxa dos bancões. Então ela tem que pagar mais caro pelo dinheiro do cliente pra daí, né, oferecer crédito depois. Então, assim, não tem muito segredo, na verdade, né? Banco e fintech, o produto ali é o dinheiro. E no caso dos bancões, comprar dinheiro é muito mais barato, né, do que o Nubank da vida, que muitas vezes acaba sobrevivendo com dinheiro de investidor. O juro é o custo do dinheiro e o custo é mais alto quando o risco é mais alto. Então, basicamente é isso. Você investir num bancão sólido, com anos ali de lucros e tudo uma infraestrutura, é muito menos arriscado do que você investir numa fintech, que é uma coisa que explodiu e é moda e tem ali suas vantagens, a tecnologia e tal, mas no quesito gerar dinheiro, até como o Riga tava falando, né, prejuízo atrás de prejuízo, quais tem chance de te pagar? Em qual das duas a chance é maior de você receber o dinheiro? No bancão, né? Então, por isso que eles captam o dinheiro mais barato, eles vão te pagar menos para você investir lá. É só pra... Eu sei que vai vir o argumento, mas o FGC protege até X e tal. A gente tá falando de dinheiro grande, tá? Então, assim, o nosso dinheiro, assim, o dinheiro que a gente coloca em fintech, em banco, também não faz tanta diferença assim, né? O que importa é o volume total depois, que é bem grande e que pra um bancão é super fácil, super barato, né? Conseguir esse dinheiro. E a gente tava falando ali sobre as fintechs darem maior porcentagem no investimento, né? Isso faz tudo da estratégia de crescimento, né? De você ter ali aquisição de usuários, sem que isso necessariamente se traduza em receita. É a lógica de investir primeiro na adoção do produto, aí você faz ali com que muita gente seja seu assinante, tenha os seus produtos, eles melhoram o serviço, fazem marketing para atrair mais usuários, e o lucro fica ali para um segundo plano, né? A grana dessa operação vem toda de investidores que esperam um retorno a longo prazo, quando o negócio se tornar lucrativo. Só que, de 2021 para cá, esse arranjo foi muito prejudicado pela crise econômica, porque startups de mais diversas áreas, além do econômico, também foram atingidas. Isso porque toda a situação econômica global também tem levado os fundos de capital de risco, né, os venture capital, a uma postura um pouco mais cautelosa na hora de investir. Então, como houve muita empolgação durante os últimos anos, as startups tinham muito acesso a capital, estava muito abundante, e agora a situação exige um pouco mais de pé no chão. Tem startup de todo tipo aí que está lidando com esse cenário. Todo dia a gente vê uma notícia de outro unicórnio realizando demissões em massa. Enfim, tudo tá dentro dessa conjuntura também. E as fintechs, elas são afetadas principalmente porque elas ficavam com grande parte desse investimento em startups, né? Elas ainda são, se a gente for ver todas as startups, né? As fintechs ainda recebem a maior parte dos aportes. Só que o total de aportes em startups no Brasil, no primeiro semestre, caiu 44% em relação ao ano passado. Então, é um momento delicado, né? A inflação aumentou os custos, não só, né, do arroz e do feijão, mas também para as empresas, e o investimento tem minguado aí, né? Então, antes existia, né, com a economia um pouco mais aquecida, você tinha muita fintech ali tentando captar cliente, crescendo rápido, né? Muito aquela ideia de, putz, vamos gastar dinheiro agora, conseguir muitos clientes, e aí depois a gente pensa como a gente faz dinheiro, né? Agora tá um negócio muito mais cauteloso. E eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que esse negócio de fintech, toda semana, uma fintech nova, legalzinha surgindo, deu uma parada. Não sei, Felipe Ventura, Lucas Braga, vocês têm falado mais de finanças no TB? Eu não sei, eu tô vendo bancão lançando coisa legalzinha, mas, né, as fintechs parece que só vem notícia ruim ultimamente. Nossa, golpe no Claro Pay, né, de Pix sumindo da conta, ou então a conta parando de funcionar, ninguém consegue acessar. Tem surgido muitas fintechs
esquisitas, assim. Eu acho que é o mesmo caminho de operadoras virtuais. Você tem operadora virtual da Larissa Manoela, você vai ter também um banco de uma empresa que não tem nada a ver com o setor financeiro, né? Tem empresas, inclusive, né, que oferecem isso, né, o Banking as a Service, né, o BaaS, B-A-S, e aí começa a proliferar esse tipo de serviço. A questão é que se a gente tem mais de 1.200 fintechs, né, até o final do ano passado, a maioria era banco digital. Existe um momento, chega um momento, e pode ser agora, né, esse momento de consolidação do mercado, de você ver muita fintech fechando as portas, ou se retirando no mercado consumidor, focando só em B2B, ou talvez até sendo comprada, mas aí tem outra questão, né, porque muita fintech acabou se concentrando, né, na classe C e D para oferecer empréstimo, ganhar juros com isso, e talvez seja uma coisa que esteja se voltando contra eles, né, porque em um momento de crise econômica aumenta a inadimplência, é algo que sempre acontece, né, mas que afeta as fintechs no geral. Então, ou essa fintech vai fechar, ou algum bancão pode comprar pagando migalha, mas eu acredito que vai ter uma tendência, assim, de consolidação, que talvez não comece agora, já em 2022, mas em algum momento esse número de fintech vai ter que diminuir, porque meio que acho que o boom, assim, de fintech passou, né? A gente vai ter menos empresas, né, conseguindo comandar o mercado, a maior parte do mercado, especialmente falando aí de mercado de consumidor, né, para cliente pessoa física, até porque as fintechs, elas acabam perdendo o diferencial, né, que antes a gente tem uma conta gratuita, beleza, qualquer lugar tem conta gratuita, a gente oferece 100% CDI, todo lugar oferece, e todas as coisas que antes eram nossa, algo totalmente inovador, diferente, agora, tipo, pra qualquer lugar que você olhe, sabe, tanto que, sei lá, tem propaganda de uma fintech agora que tá em todo lugar, e aí eu falo, mas qual é o diferencial disso? Eu vou abrir a conta nessa fintech porque eles estão fazendo propaganda com a Pablo Vittar, com o Whindersson, você vai ver, assim, de produto, assim, não vejo nada, né, mas, e aí justamente, à medida que você vai cortando benefício, né, você vai se tornando muito parecido com o quê? Com o bancão, né, que foi começando a adicionar benefício, né, então Itaú lançou a tag Itaú, eu vejo muito Itaú destacando cartão sem anuidade, tô tentando lembrar de outros bancos também, não é só pegando no Itaú não, mas não tô lembrando de outros bancos que tenham, assim... BTG também, né, pra citar um bancão aqui, não é tão bancão quanto os outros bancões, mas também tem opções de cartão ali de graça, mas realmente, acho que eu venho falando isso até alguns Tecnocasts, né, que é parecido com o caso da Netflix e agora tendo que brigar com os estúdios. Os estúdios tinham conteúdo, a Netflix tinha tecnologia. E a tecnologia é uma coisa que você alcança muito mais fácil do que um trabalho criativo. A parte das fintechs, acho que o Open Finance nivelou um pouco o jogo ali, né, da questão da tecnologia. Então, eu tenho um TED de graça, você pode transferir de graça, é instantâneo, adiciona seu amigo aqui, você cria conta na hora, é muito fácil e tal. Então, são facilidades que não são coisa de outro mundo para você ter num bancão. E o bancão tem dinheiro para investir, se ele quiser. Não se mexeu antes, não percebeu antes essa movimentação, né? Mas também, na verdade, percebeu, mas não fez porque é cômodo, né? Você tá ganhando muita grana ali fazendo o que você sempre fez, você só vai mudar se tiver uma ruptura no mercado. E foi o que aconteceu. Então, as fintechs foram ótimas pra gente, pros clientes. Elas provocaram essa movimentação. Acho que tem muito crédito também dessa gestão do Banco Central, que implementou bastante coisa nesse sentido. Não sei se começou aqui no Roberto Campos Neto, mas, enfim, né, a gente viu surgir aqui Open Finance, Pix, mas acho que chega esse momento em que, se a briga não é mais só da tecnologia, a briga vai virar pela experiência, né? Quem tem mais experiência em gerir o capital, quem tem mais capital, quem tem essa possibilidade de correr mais riscos, e aí uma empresa que tá mês a mês na base do financiamento, o Nubank já fala há muito tempo, né? Que a gente só não dá lucro porque a gente não quer, mas mudou um pouquinho depois da abertura do capital, do IPO. Mas, enfim, o jogo meio que nivelou para os bancões que agora tem toda essa experiência, toda essa carteira e tem muita grana, então fica um pouco mais fácil para eles nessa realidade. O Roberto Campos Neto, ele tenta ser meio otimista com relação à concentração bancária, né? Esse é um assunto que acaba indo para ele, pro pessoal da
da Febraban, né? Ah, mas e os bancões aí, né? Continuam dominando e tal, né? E aí eles soltam uns números assim, né? O mais recente é que ele vê com otimismo o fato de que em 2018 a concentração bancária era 81,2%. Em 2020 caiu para 77,6%. E ele disse que 2022 deve estar perto de 71%. Esse índice, essa porcentagem é uma fórmula muito complexa, que é o quadrado da participação dos bancos, enfim, não tenta entender, mas a questão é que diminuiu, né? Pra quem quiser pesquisar, é IHH o nome disso aí. Mas o fato é que, porra, mesmo que seja 71%, porra, ainda é muita coisa, né? Você tem bancos grandes dominando muito o mercado. Então, lógico que diminuiu um pouquinho ali, né? Você tem mais espaço para fintechs, você não tem uma hegemonia tão grande dos 5 bancos que sempre estiveram lá, mas é uma porcentagem muito grande ainda. Tanto é que ainda aquele número mágico de 80%, ele ainda é verdade para 2021 quanto ao lucro dos bancos. Então, os 5 maiores bancos do Brasil, eles concentraram 80% dos lucros do sistema bancário. Então, assim, quando a gente fala de, putz, Nubank, legal, mas tá tendo muito prejuízo ainda. Tem um resultado um pouco mais positivo ultimamente, mas tá tendo prejuízo. Os bancões, o lucro ainda tá nos bancões. E aí, quando você fala de Open Finance, significa que você pode usar a tecnologia da fintech com os serviços dos bancões. Você conecta o bancão, como se fosse a autenticação do Google, do Facebook, você conecta dentro do aplicativo de uma fintech, gerencia a sua conta por lá, mas está contratando os serviços do bancão. Então é por isso que eu falo que, no final das contas, o que era vantagem da fintech deixa de ser com o lançamento do Open Finance, né? Quando tiver concluída ali toda a última fase de integração. Quem que vai conseguir concorrer com o bancão, né? Com essa grana toda? Eu acho que no final das contas você vai escolher ali o fornecedor que tem mais tecnologia. Porque se os serviços estão caminhando para o mesmo lugar, de todo mundo oferecer a mesma coisa, eu vou querer ali utilizar o serviço que melhor me atende, mas também posso utilizar o serviço do banco concorrente no mesmo aplicativo aí, nesse esquema de Open Finance, que é o que a gente espera quando tudo tiver concluído, né? Só que eu ainda acho que os bancões têm uma vantagem muito grande em relação aos bancos digitais. Que o investimento em segurança, pelo menos eles destacam que é muito grande, e quando você tem algum problema para resolver, normalmente é mais fácil num banco tradicional que tem ali não sei quantos mil funcionários do que numa fintech que você tem que ficar ali na fila do chat e rezar para ser atendido, né? Tem muito golpe acontecendo. Se você for ver na lista de reclamações do Banco Central, tem um alto índice de reclamações por conta de fraude com empréstimo consignado, que, cara, se você tiver com um problema desse num bancão, tudo bem, você vai ter uma dor de cabeça, mas a chance de você resolver isso sem se estressar muito vai ser no banco tradicional, porque em algum momento você pode ir ali numa agência, ter um atendimento presencial e não ter que falar com a máquina, sabe? Nossa, a pior coisa que já inventaram na história da tecnologia é o bot de atendimento, né? Ele nunca entende nada do que você tá falando e só serve pra te deixar estressado. No C6, especialmente, que tem um atendimento reconhecidamente ruim, né? Você tinha aquele bot que não te entendia nada, e aí sempre tinha uma palavra-chave nova pra você ser redirecionado pra um humano, né? Às vezes era, sei lá, especialista, não sei, mas eu pesquisava quando eu tinha alguma questão ali pra falar com um humano, eu digitava aquela palavra e realmente, às vezes, me direcionava pra um humano, porque o robô não resolvia nada. Quando ele dava a resposta, aparecia tipo um botão que não funcionava, então assim, era muito ruim. Mas assim, essa questão da tecnologia e da segurança dos bancos, né? Quando eu tinha essa competição um pouco mais clara, né, entre fintechs e bancões, no sentido de competição por clientes, né? Então, você tinha aquela noção de, putz, o Nubank tá roubando clientes do Itaú, o XP tá roubando clientes do Personalité, do Santander, e, enfim, esses novos bancos roubando clientes dos bancões, né? Parecia que tinha essa migração em massa. O clima dessa época aí, 2019, 2020, quando eu conversei com um diretor e um superintendente de um banco, eles me diziam que
a questão não é exatamente a competição, a nova competição, né? A competição desses novos entrantes dessas fintechs. Porque no final das contas, se não viesse, né, por meio dessas fintechs, viria por meio de algum concorrente deles mesmos, né? Então, se é melhor para o cliente, o que aconteceu foi que as fintechs aceleraram muito a evolução do sistema bancário brasileiro em termos de recursos bancários ali. Mas não necessariamente era algo ruim, porque, porra, assim, para bancos que têm 15, 20, 25 bi de lucro anual, vamos combinar que muitas vezes só acaba sendo um negócio meio de jogar dinheiro na tela e fazer o negócio acontecer. Você tem que decidir para onde que você vai, né? O que vale a pena lutar, e aí você decide e segue por aquele caminho. Lógico que uma empresa muito grande tem questões burocráticas, até de hierarquia ali, né, de funcionários para fazer o negócio acontecer. Mas acelerou e hoje, né, tanto é que os bancões oferecem muitos serviços que hoje estavam nas fintechs. Mas o clima era que as fintechs não tinham a mesma regulação e as mesmas obrigações que os bancões. Então, eles vinham como uma competição injusta, né? Não estavam jogando ali nas mesmas regras. E essa conversa, assim, essa ideia é pública, né? Teve uma reportagem ali do Brasil Journal que o Pedro Moreira Salles falou exatamente isso, né? As regras não eram as mesmas. E hoje, as fintechs estão tendo esses problemas e estão tendo que pensar, acho que um pouco mais antes de oferecer benefícios, oferecer crédito mais barato, então fazer uma análise de risco muito maior na hora de conceder um empréstimo, por exemplo, né, que é algo que os bancões faziam, por isso que o crédito era muito mais restrito e em questão de, sei lá, cartão de crédito também, enfim, os bancões eles sempre foram muito mais conservadores, eles tinham uma análise de risco ali muito mais apurada e mais conservadora, enquanto as fintechs precisavam ganhar mercado, né? Só que, né, no final das contas, a gente vê que teve, sim, muitas pessoas novas no sistema bancário, principalmente os desbancarizados, né? Classe C, D e E, muitos foram beneficiados por esses serviços novos de fintechs que apareceram nesses últimos anos, mas, de novo, né? O dinheiro continua lá. E agora os bancos tem muito dinheiro, os bancões, né, tem muito dinheiro, as fintechs estão vendo as fontes de investimento secar, e daí você vê bancão oferecendo recursos que as fintechs não conseguem mais, porque não tem dinheiro. Então, sei lá, parece que o jogo virou. Mas é uma coisa muito louca, assim, mudou bastante esse clima de competição entre bancão e fintech. Na época que o Pix foi lançado, eu tinha conversado com o executivo do Itaú, e ele disse que um dos diferenciais seria a questão da segurança. Isso era no final de 2020, não tinha tanto golpe assim quanto a gente tá vendo esse ano, então na época parecia, tipo, sei lá, meio que contando vantagem do que algo real, sabe? E aí em 2022 começou a pipocar, né, casos de golpe no Twitter, tipo, roubaram meu celular e aí drenaram toda a minha conta, e a gente vem vendo mais esse tipo de caso e vê como faltam algumas proteções muito básicas, né? Então o Tecnoblog publicou 3 matérias envolvendo problema desse tipo com o Mercado Pago, por exemplo. Se alguém rouba o seu celular e o celular tá desbloqueado, você consegue entrar no Gmail da pessoa, o Gmail é o serviço mais usado de e-mail, se eu não me engano, e não tem como você botar senha no Gmail, a menos que você use, sei lá, pasta segura ou coisa do tipo. Com o Gmail você consegue invadir a conta. Eu invadi a conta do André, que escreveu a matéria, né, inclusive, com permissão dele, obviamente, hacker do bem, mas tava ali, eu falei, eu estou na sua conta, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser na sua conta. E tinha outro caso de criarem conta usando o CPF, e tinha outro caso de pessoas que descobrem, putz, eu tenho uma conta no Mercado Livre, né? Porque alguém usou meu CPF e simplesmente foi, né? Deixa eu criar e pronto. Ou tipo, invadiram minha conta, mas pegaram dinheiro, não sei como, e nos termos de serviço diz que eu não posso reclamar. Tipo, perdi dinheiro, o problema é meu. Não quero só deixar isso, sei lá, com o Mercado Pago, porque a gente teve problema disso com o Nubank. Eu tentei fazer sequestrar minha própria conta, né? E, tipo, só por causa de um passo que eu não conseguia, sabe? Então aí você descobre que, putz, a senha do cartão tá disponível ali no celular. Então, se tiver desbloqueado e na época que não tinha proteção com biometria, você podia acessar a senha, sabe? Do cartão e fazer compra. E, tipo, isso
é demais, sabe? E existe um problema parecido com o PicPay, por isso que eu comecei a usar a biometria no aplicativo. Por enquanto ela não é obrigatória, mas deveria ser. No Nubank se tornou obrigatório recentemente, no caso do Mercado Pago foi este ano. No caso do Mercado Pago já exigia há algum tempo, né? E o Nubank começou a exigir isso esse ano em fevereiro. Então, dá pra ver que as fintechs estão correndo um pouquinho atrás, né, de questão de segurança, mas ainda não é a mesma coisa do que um bancão, sabe? Não vai oferecer a mesma coisa. E de 3 anos pra cá, o meu cartão, o cartão que eu mais usava, antes era o Nubank, tranquilamente. Passou a ser, acho que o cartão do Banco Pan, porque eles tinham um acordo com a Melius para dar cashback nas compras, e acabou passando pro PicPay Card, porque tinha o cashback, aí o cashback acabou, e agora é o cartão do Itaú, né, do Pão de Açúcar, porque eles dão pontos em cada compra, e assim, é como se você recebesse um cashback ali de 2,5%, que é uma coisa que nenhuma outra fintech, nenhuma fintech, eu acho, conseguiria oferecer, e é um cartão com uma anuidade, né, mas tipo, vale a pena pagar a anuidade, porque o benefício que você recebe é muito maior do que a anuidade que é cobrada, sabe? Então, tipo, eu passei muito tempo com o Nubank, eu passei muito tempo procurando cartão sem anuidade, e agora eu fui parar no cartão com anuidade, porque vale a pena você pagar, sei lá, R$30 por mês pra você receber muito mais que isso, sabe? Então, o que eu tinha, assim, de torcida pra fintech, né, de benefício, etc., parece que passou. Eu acho que o setor de fidelização dos bancos deve odiar o Felipe. Quando aparece o número dele ali ligando, ele deve querer cancelar ou migrar as coisas para o concorrente, assim. Já deve ter um script pronto, assim, porque a rotatividade deve ser muito grande. Agora, a questão da segurança, me parece que foi muito... As fintechs, né, os novos bancos, não sofreram golpes suficientes e não tiveram tanta experiência sofrendo golpes, né, e por isso que parece que baixaram a guarda, parece que a proteção não era tão apurada. Porque, sei lá, em 2013, não sei, o número de cartão de crédito foi clonado, era de um bancão, o banco me ligou um dia ali, dizendo que tinha uma compra suspeita, e perguntaram se eu fiz a compra. Eu falei que não, e beleza, cancelou a compra. Normal, proatividade. Inclusive, isso é o mínimo que eu espero. Mas o setor de segurança ali, de heurística do banco, funcionou. E aí você vê alguns casos, inclusive casos assim, de família que usavam um cartão de fintech e aí fizeram várias compras, ou seja, não foi uma. Fizeram compras em seguida que a pessoa não reconhecia e um puta sacrifício pra conseguir dar chargeback, né? Pra conseguir falar que você não fez a compra e conseguir esse dinheiro de volta e conseguir não pagar isso aí. Então, parece que, assim, a cada segundo tem alguém tentando dar golpe em outra pessoa ou em um banco. E os bancões já sofreram muito mais golpes. Então, tanto que esse negócio de a pessoa fazer Pix, né, pra um lugar, pra alguém desconhecido, né, ou enfim, os golpes de Pix. Porra, quando se a sua conta bancária fosse invadida, né, de um bancão, e alguém fizesse uma TED, né, pra uma conta que você não reconhecia e tal, se você entrasse em contato com o banco, eles cancelavam a TED e resolvia, assim, né? Você falava com um humano ali e faziam o cancelamento da TED ali, por exemplo, né? E aí parece que com o Fintechs facilitou, mas dificultou, porque é um botão que você toca ali, em tese tem uma análise, mas demora, ou às vezes nega, e uma coisa que às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma. Só que eu acho que, sei lá, o banco, a fintech não passou por tantos problemas e aí eles não sabem como agir exatamente, né? Se eles estão... se eles ajudam o cliente que sofreu um golpe ou se eles estão sofrendo o golpe do cliente. Parece que fica uma coisa meio assim, às vezes, nos atendimentos. O Riga mencionou agora a questão do cliente, né, dar o golpe na fintech. Isso me fez lembrar de 2 casos do C6, né? Porque teve um caso que foi um esquema de rachadinha que desviou mais de 50 milhões de reais do C6, desviando dinheiro por meio de dívida do cheque especial, que eu, assim, quando eu vi, assim, eu falei, gente, é mentira, isso não é possível, sabe? Mas foi uma terceirizada que pegou mais de 200 clientes do banco por rede social, conseguiu achar laranjas, né, por meio de rede social, foram mais de 200 clientes, e aí ficava uma dívida de cada pessoa
pessoa de 100 mil reais, né? E ia transferindo esse dinheiro. E aí parte desse dinheiro ficava com o laranja e a outra parte ia pro golpista. E, assim, é um esquema tão elaborado que talvez, sei lá, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, etc. Talvez tenham caído em algum golpe parecido, sei lá, nos anos 80, porque é uma coisa muito elaborada, talvez tenha caído mais recentemente, não sei, mas parece que é uma coisa que as fintechs não estão preparadas pra, tipo, o cliente te passou a perna, sabe? Então, e se esse caso envolve, tipo, uma coisa de rachadinha, né, um negócio interno, teve outro caso que resultou em um desvio de mais 23 milhões de reais, aí já envolvendo 5 mil clientes, envolvendo uma fraude em cima do CDB crédito, né, que acharam uma brecha para usar um valor disponibilizado como limite de crédito e sacar o dinheiro ao mesmo tempo, porque tinha alguma falha no sistema, algum delay no sistema, que aumentava esse limite, mas quando você tirava o dinheiro não reduzia. A questão é que cada vez mais vai transparecendo que algumas fintechs não tem muito forte essa questão da segurança, não desenvolveu isso muito bem, e agora esse é um grande diferencial, porque estão acontecendo mais golpes e porque as próprias fintechs estão reduzindo benefícios, e aí a gente volta para essa questão. As fintechs agora levaram um tombo, né, com a crise econômica, com inflação alta, com juro aumentando, com fonte de investimento caindo, e aí a gente fica nessa dúvida, com o que vai acontecer com as fintechs daqui para frente, né? A gente vai ter essa consolidação no mercado. Eu tenho a impressão até, não sei se é exatamente uma questão de não ter aprendido a segurança e tal, porque não é possível, né? São empresas que são tecnológicas. A segurança do bancão muitas vezes está na burocracia que o bancão traz de outrora, aí pra falar a palavra que o Riga queria usar hoje, né? De outros tempos onde você tinha aquela coisa de agência e de muito papel para tudo que você vai fazer. Então talvez a fintech não seja uma questão tanto de segurança, mas de querer simplificar demais, você acaba abrindo essas brechas, né? Você quer facilitar o acesso, você quer, que nem esse lance do Nubank, de você recuperar a senha, dando lá que esqueceu a senha, ela chega no seu e-mail. Gente, é um banco, como é que você, né, manda a senha desse jeito assim? Então, eu nem sei se é uma questão tanto de segurança do software, mas de ele facilitou tanto os processos que aí não perceberam que estava aberto demais, sabe? Eu não posso entrar em muitos detalhes, né? Porque é algo em off, mas assim, o problema também é no software e na auditoria. Ah, é? Olha aí. E não é só, se fosse só a questão da simplificação, mas assim, é que tem algumas empresas que andaram rápido demais, né? E aí aquele move fast and break things, e aí quebraram as coisas mesmo, né? No meio do caminho. Mas não, é isso além de ter simplificado os processos. Mas eu acho que essa simplificação dos processos, ela simplesmente aconteceu porque essas fintechs não têm o tamanho de um banco grande, né? Se você esquecer uma senha do Itaú ou do Bradesco, cara, você tem uma rede de agência que você pode ir lá e redefinir a senha. Não existe agência do Nubank, não existe uma agência do C6 Bank ou do Banco Inter pra você ir lá pessoalmente pra fazer isso. Então essa burocracia que gera uma segurança, ela só é uma não burocracia no banco digital porque ele não tem a mesma estrutura do bancão. Pode ser, e poderia ter alguma outra forma de confirmação ali, que não fosse só clicar no botão e esquecer a senha, como é com o e-mail, né? Tipo, seu Facebook, esqueci a senha, tome aí sua senha, então. Né? Deveria ter alguma outra etapa, não sei como poderia ser isso, mas, né? Acabaram não implementando isso. No final das contas, o que eu tenho visto é que, acho que vocês perceberam, mas os bancões, eles meio que estão querendo ser fintech, né? No sentido da comunicação, principalmente, e dos produtos que esses bancões oferecem, que às vezes parecem muito específicos, assim, né? Acho que o Players Bank ali, que o Itaú lançou, que é uma conta digital para gamers, é um troço meio nichado, assim, porque tem atendimento pelo Discord, sabe? Uma coisa que interessante, assim, mas um Itaú oferecendo isso, né? E não só isso, né? Tem briguinha entre bancões, porque tava correndo ali, passando ponto de ônibus e tinha uma propaganda do Santander. E aí era uma indireta pro Itaú, que era, como o Itaú lançou aquela conta pra gamers,
a propaganda do Santander era um negócio meio que melhor do que pagar de banco gamer, bancar o game, né? E aí, porque Santander é patrocinador oficial de algum jogo que eu não jogo, mas de algum jogo muito de esportes ali, né? Então... O Banco do Brasil também, né? Que tem financiamento de computador gamer. Sim! Então todos os bancões fazendo umas coisas que parecem assim muito específicas. Então me lembra até uma tentativa dos bancões de pegarem aos poucos essas bordas, né? Porque, sei lá, se você pensar em aplicativo de delivery, você tem um player dominante, que é o iFood. Então é um pouco pior do que nos bancos, que pelo menos você tem 5, né? No aplicativo de comida você tinha 1. E aí você viu alguns concorrentes ali, né? Tentando comer pelas beiradas. Então você tinha, por exemplo, um Rappi, né? Muito mais focado em, sei lá, supermercados e farmácias. O iFood foi lá e colocou uma seção ali de iFood Mercado, que agora deve ter mudado de nome até. Mas pegando, né, essa parte aí. Você tinha, o Daqui, né? Entregando em 15 minutos, pô, super rápido e tal, né? Pede aqui, em vez de você ir no mercadinho de proximidade ali, você pede no aplicativo em 15 minutos, tá na sua casa, sei lá, o refrigerante e a pipoca. Tem isso não só no iFood, tem no Rappi também. Então, essas startups, elas foram meio que perdendo espaço. E agora você vê bancões fazendo essas coisas legaisinhas que antes parecia muito de fintech, né? Então, uma coisa muito específica, como uma conta digital para gamers, ou então o Santander, recentemente, né, tem feito muita propaganda do Select, que é o segmento de alta renda deles, com uma propaganda ali com Condzilla, falando que agora não tem renda mínima. Então, se você quiser pagar o pacote de serviços do Select, né, que é R$100, você pode ter, né? Você pode ter atendimento num banco, numa agência de alta renda deles, né? Que em qualquer banco, né? Então, Personalité, Banco do Brasil, Estilo, enfim, todos os grandes bancos ali têm segmentos de alta renda e sempre foi muito atrelado à renda ou relacionamento com o gerente, né? Né, com essa nova dinâmica de pandemia também, acho que diminuiu bastante esse negócio de querer falar com o gerente, tomar um cafezinho numa agência. Então também mudaram isso. E muitos benefícios de um Santander Select da vida eram coisas que as fintechs democratizaram, né? Colocaram pra mais gente. Sabe aquele esquema da Netflix ter que virar a HBO antes da HBO virar a Netflix? Me parece que eu não sei se as fintechs evoluíram tanto a ponto de pegar muitos clientes de bancões, mas os bancões com certeza evoluíram bastante, assim. As fintechs têm uma competição muito grande dos bancões hoje. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E conta pra gente se na vida você é igual o Felipe, que tem 37 contas em sei lá quantos bancos diferentes aí, ou se você é uma pessoa mais normal que abriu só uma conta, 2 no máximo ali, comenta na comunidade.tecnoblog.net ou chama lá no Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @Lucas Braga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Falou. Até mais.